A pergunta foi: idade traz sabedoria? E aí, esta seguidora disse que não. Vamos ver o que a psicanálise fala sobre isso? Primeiro, o que seria sabedoria para a psicanálise? Sabedoria para a psicanálise não é somente um acúmulo de experiências ou um acúmulo de conhecimento. Para a psicanálise, a sabedoria ela vai para além disso. Seria a capacidade de integrar o seu passado, de lidar com seus conflitos internos. Observe que eu falei, lidar com seus conflitos internos. Eu não falei resolver, porque esses conflitos internos são estruturais do ser humano. E conseguir ter um equilíbrio emocional para conseguir viver com mais serenidade e harmonia, tendo insights sobre si mesmo. É como se fosse uma maturidade psíquica que faz com que a pessoa seja capaz de lidar com conflitos inconscientes e não apenas um acúmulo de anos no calendário. Inclusive, o Freud, ele era bastante pessimista em relação a isso. Ele acreditava que com o tempo, né, lá por volta dos 50 anos, né, quando a pessoa está ficando mais próxima ali da velhice, a personalidade da pessoa vai se tornando mais rígida. Então, parte das estruturas psíquicas, como o ego, por exemplo, já falei sobre ego no feed, vai tendo menor capacidade de ter mais insights, porque ele vai ficando menos flexível. Para Freud, com o envelhecimento, a pessoa tem mais dificuldade em mudar padrões. No caso, o envelhecimento, ele pode fazer com que as pessoas repitam mais erros velhos do que ter mais sabedoria. Um psicanalista chamado Erik Erikson, ele estudou, inclusive, com a filha de Freud, a Ana Freud. E ele dividiu a vida humana em 8 estágios, sendo que seriam 8 crises a serem resolvidas. E o último estágio seria o estágio da velhice, quando a pessoa está lá por volta dos seus 65 anos. Ele chama de integridade versus desespero. Segundo ele, quando a pessoa chega nesse estágio, ela olha para trás e ela começa: será que faz sentido o que eu fiz na vida? Será que o que eu acertei, o que eu errei na vida tem sentido? O que eu fiz valeu a pena? Ela começa a ter esse processo de questionamento. Será que eu vivi de forma plena? Mas se a pessoa ela vê tudo isso e consegue integrar esse passado e perdoar suas falhas e entender e reconhecer as suas vitórias, ela passa a ter uma velhice com sabedoria. Entretanto, tem um ponto aqui crucial, porque isso não vem com o tempo, não é por conta do tempo que isso vem de como ela passou os estágios anteriores a isso. Então, se a pessoa na juventude ou na meia-idade, ela não conseguiu desenvolver boas conexões, se relacionar bem com outras pessoas, ter bons relacionamentos amorosos, se ela não conseguiu ser uma pessoa generosa, se ela não conseguiu ser uma pessoa com autoconfiança, quando ela chega na velhice, é como se ela chegasse com débitos emocionais. E aí acontece o quê? Acontece desespero. Porque ela começa a achar que a vida dela foi um fracasso. Vem também o arrependimento, vem a amargura. Quando você não elaborou as suas neuroses durante a juventude ou meia-idade, elas vão se intensificar na velhice. Por isso que eu sempre digo para vocês, para todas as pessoas, para meus pacientes, que quanto mais cedo vocês iniciarem um processo analítico, ou vocês continuarem, não abandonarem o processo analítico, tem gente que começa, não suporta, e sai sem terminar o processo. Muitas vezes, ao invés de você se tornar aquele vovô ou aquela vovó sábia, que todo mundo quer estar perto, perguntando e tendo conselhos, ao invés de você se tornar esse vovô ou essa vovó, a chance de você se tornar aquele velho ou aquela velha amargurada, rabugenta, é muito alta.